E a gente está vivendo agora, nesses primeiros 2 meses de vida, a gente vai falar sobre uma série de mensagens. A gente está terminando hoje o primeiro mês. E a série de mensagens é Ainda há Esperança. Você já tem acompanhado nesses domingos que o objetivo é ver a ação misericordiosa de Deus nas nossas vidas e dando para a gente esperança e sustento para vencer em todas as coisas. Hoje a mensagem ela vai ter um aspecto diferente. Normalmente a esperança tem a ver com o nosso relacionamento com Deus, não é isso? A esperança tem a ver com a glória, com o que há de vir, com a expectativa dos céus, com o próprio Senhor Jesus. Hoje nós vamos aprender com o apóstolo Paulo que além dessa esperança para cima, existe uma esperança para o lado. Existe uma esperança que é diferente. Ela olha para o outro. E o título da mensagem de hoje é A Esperança Abraça os Outros. Vamos lá? Abre aí a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 1. Vira para a pessoa do seu lado enquanto isso, se você conseguir, e fala: derrame esperança nos outros. Isso aí. Você vai fazer isso. 2 Coríntios capítulo 1. Eu vou ler a partir... Meu amor, pega ali minha canequinha, por favor. Obrigado, meu amor. Você é a diaconisa mais linda dessa igreja. Irmãos, você sabe que a palavra diácono significa o que serve, né? Diácono é o que serve. Na igreja primitiva, eles consideravam 2 tipos de pessoas. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 4, vai falar sobre 2 tipos de dons. O dom de liderança e o dom de serviço. Se você não foi chamado para liderar, adivinha para que você foi chamado? Ninguém foi chamado para não fazer nada. Deus me chamou para não fazer... Não existe isso, irmão. Não existe, esse chamado não existe. Ou você foi chamado para liderar, ou você foi chamado para servir. Obrigado, meu irmão. 2 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 3, o apóstolo Paulo diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam em nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em respostas às orações de muitos. Vamos orar? Senhor, nos ensina, nos capacita, ministra sobre nós, para que nós entendamos que existe uma esperança que não é a esperança que aponta para cima, é a esperança que aponta para o lado. É a esperança que abraça os outros, é a esperança que cuida do próximo, é a esperança que salvou Paulo aqui nesse texto, quando ele cria que não havia mais esperança.
Então, Senhor, ministra sobre nós para que nós possamos viver a esperança que vai além de nós mesmos, para que a nossa expectativa esteja sempre no Senhor, mas que isso também possa transbordar para a vida do nosso irmão. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, Lucas, falando em Atos sobre esse contexto aqui, ele vai falar o seguinte, ele fala que Paulo, ele enfrentava perigos de perseguição, Paulo enfrentou prisão, Paulo enfrentou açoites, Paulo chegou ao limiar da morte. Além disso, ele vivia enfrentando as mentiras por parte dos judeus. Irmãos, a gente está vivendo um tempo em que algumas pessoas da nossa igreja estão sendo caluniadas, estão inventando mentiras sobre algumas pessoas aqui. Irmão, não se preocupa, Deus é o seu árbitro, Deus é o seu juiz, e cuidado com aquele que se levanta contra o ungido do Senhor. Não estou falando da figura pastoral, não. Qualquer um de nós é protegido do Senhor, sim ou não? Então, irmão, não se preocupa não, Deus é o seu juiz, Ele sabe o que está acontecendo, Ele vai te proteger, Ele vai te abençoar. Voltando para cá, além de enfrentar as mentiras dos judeus que agitavam a multidão contra ele, Paulo fala sobre adversários e feras que ele teve que lutar. E aí, além disso tudo, Paulo estava enfrentando uma doença, um problema na saúde física, que ele teve que ficar, por exemplo, preso em Corinto. A gente não sabe o que aconteceu. A gente sabe que ele também teve um problema sério nos olhos. E ele teve que ser cuidado por outras pessoas. No meio desse contexto todo, Paulo vira nesse texto e ele fala: acabou tudo. Até a esperança foi embora. Desisti, cansei. Mas a pergunta é, se você estivesse passando por isso tudo e alguém te pedisse um conselho, qual conselho você daria? Será que você escreveria uma carta como Paulo está escrevendo aqui em 2 Coríntios? Provavelmente eu não. Eu estaria naquela fase revoltadinho, brigando com Deus e o mundo, gritando: ai Deus, por que eu? Você não faria isso? Eu sou o único pecador aqui. Eu sou o único, desprezível, sou o único. Nós todos somos assim. Mas Paulo, em vez de fazer isso ou viver isso, ele falou: ainda há esperança. Ainda há esperança. Ele vira e diz: o Senhor é maravilhoso. Eu estava para morrer sem esperança nenhuma, o Senhor veio com o sobrenatural dele e me resgatou. Ele renovou a minha esperança graças à oração dos irmãos. No último versículo ele vai falar que é graças à oração dos irmãos. E essa oração, esse cuidado, essa bênção, no final glorifica o próprio Deus. Então vamos aprender nesse texto por que a esperança não se limita a você. Por que a esperança abraça os outros? Então eu quero contar um pouco dessa história, do que você vai viver nesse texto, que Paulo viveu e você pode viver na sua vida, e você vai aprender a vencer todas essas limitações. A primeira coisa que você precisa aprender: o desespero vem para todo mundo, mas você não pode perder a esperança da vitória. Olha o verso de número 8 a 10. Olha que interessante. Nem parece Paulo escrevendo aqui. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença da morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Irmãos, Paulo chegou ao seu limite. Ele fala coisas aqui que parece que ele está já pensando que acabou. Ele vira e fala: o que está desenhado na minha frente é morte. A minha expectativa é morte. E ele fala sobre um sentimento que o próprio apóstolo Paulo sabe que não é real.
Porque nesse sentimento aqui dele, ele fala, não, porque as minhas forças se acabaram, não, porque foi além do meu limite, não, porque foi além da minha capacidade de suportar. Irmão, isso é real? Vira para a pessoa do seu lado e fala, não, não é não. Por que não é real? Porque o próprio apóstolo Paulo, ele fala em 1 Coríntios 10, 13, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Irmãos, o apóstolo Paulo estava falando sobre um sentimento, e às vezes os sentimentos não batem com a realidade. Às vezes a gente diz que vai além, mas no fundo você ainda tem mais um pouquinho de gás. Se você acompanhou a história de qualquer atleta olímpico, e ele trabalha com corrida, por exemplo, ele normalmente diz que na última volta ele não tem mais força nenhuma. Concorda comigo? Mas é na última volta que o atleta olímpico faz o quê? Ele dá o sprint final. É na última volta, onde ele não tem força nenhuma, que ele usa mais força ainda. Irmãos, isso não parece real, porque se ele está dizendo que não tem força nenhuma, como é que ele ainda pode dar o gás? Então eu quero te dizer, irmãos, assim como o apóstolo Paulo, você precisa vencer todas as coisas, porque Deus não desiste de nós e a tribulação não pode te superar. Diga para a pessoa do seu lado, a tribulação não vai te superar. Irmãos, tem esperança em Deus. Ele cuida de nós. Quando Paulo está com uma perspectiva melhor, ele já começa com a perspectiva correta. Verso 3 ele diz, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Irmãos, Deus vai deixar Paulo no buraco, sim ou não? Então eu quero te dizer, Deus também não vai te deixar não. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Irmãos, você precisa crer contra toda a expectativa ou contra a esperança. Lembra que a gente falou sobre isso? Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu. Vai entender esse versículo que é difícil demais. Se você quer entender, vá assistir a mensagem da semana passada. Já fiz o meu merchan aqui. Vamos continuar? Segundo, a esperança nunca morre, ela vem através da oração dos nossos irmãos. Olha o verso de número 11. Lembra que Paulo disse que acabaram as forças dele? Lembra que ele disse que estava acima de onde ele podia suportar? Da onde veio a resposta? Verso 11. Enquanto vocês nos ajudam com as suas... Irmãos, chegou uma hora que o apóstolo Paulo começou a afundar. E quando você está afundando, só tem um jeito, é você estender a mão para o alto e alguém segurar a sua mão. Então aqui nesse texto, ele fala que Deus não nos deixa sozinhos. Deus tem um exército, e eu nem estou falando do exército celestial. Deus tem um exército que Ele move na direção dos outros. Vira para a pessoa do seu lado e fala, Deus te move na direção dos outros. Mas você precisa crer nisso também. Ele tem um cuidado em oração do outro, um cuidado em amor sobre o outro. Deixa eu contar uma história para você entender o que eu estou falando. Tem um pastor russo, o nome dele é Alexander Ogorodnovich. Meu Deus, nunca mais eu repito isso. Ou você pegou ou já era. Esse pastor, ele foi preso pela KGB no norte da Sibéria. Irmãos, esse pastor durante anos, ele sofria com fome e frio. Anos. Ele sobrevivia dentro da prisão. Um dia a KGB decidiu fazer um experimento com ele. Já estava cansado dele. Então o que eles fizeram? Eles transferiram o Alexander para uma cela que o vidro estava quebrado. Lembra que eu falei onde é que é essa prisão? Norte da Sibéria, um dos lugares mais frios do mundo, e botaram lá com a expectativa que o Alexander não sobreviveria.
Irmãos, ele falou que um frio veio cortando o corpo dele, que ele começou a parar de sentir os membros dele, e ele gritava de agonia. E ele falou, ele normalmente era um pastor meio contido, sabe? Aquele pastor que só ora em silêncio consigo mesmo. E ele falou que nessa hora ele gritava, ele urrava, ele brigava, ele reclamava, falava, Deus, o que adiantou servir ao Senhor até aqui? Onde está o Senhor agora? O que o Senhor vai fazer? Irmãos, enquanto o Alexander estava orando lá de madrugada na Sibéria, do outro lado do mundo, uma irmã foi acordada e Deus soprou o ouvido dela: ore pelo Alexander. Ela reuniu umas mulheres de oração e elas começaram a orar por uma pessoa que elas nunca tinham ouvido falar, Alexander. E elas orando pelo Alexander. Irmãos, o Alexander, ele diz que nesse momento, ele sentiu invadir no corpo dele um calor. Mas não era um calor como se fosse um aquecedor. Ele disse que não era um calor como se fosse um aquecedor. É como se fosse um abraço de mãe trazendo seu filho para perto. Emocionante. Ele falou que ele sentia como se fosse um hálito perto dele. E durante as orações, ele falou que parecia que ele conseguia sentir as pessoas tocando nele, fisicamente. As pessoas que estavam orando por ele. Ele falou, eu senti um toque, como uma mão sobre mim. Irmãos, que história surpreendente. E ele falou que depois que esse calor começou a envolver o corpo dele, uma paz invadiu o coração dele, uma paz como nunca ele sentiu antes. E foi a noite mais maravilhosa do Alexander, no frio do norte da Sibéria. Irmãos, a esperança nunca morre, mas a esperança vem através das orações dos nossos irmãos. Então, você precisa entender isso, porque você só quer receber. Não é normal isso? A gente só quer receber. Ah, quem é o meu intercessor? Irmão, para de pensar quem é o seu intercessor e começa a pensar de quem você é intercessor. É uma pergunta que você pode ter. Uma pergunta para você guardar na sua Bíblia. Escreve aí nesse capítulo: de quem eu sou o intercessor? Ao invés de se perguntar quem é o meu intercessor, de quem eu sou intercessor? Porque é a oração uns dos outros que abençoa. Irmãos, aconteceu isso com Elias. Elias está lá reclamando com Deus na caverna: estou aqui sozinho, Deus. Sozinho o quê? Como é que eu ia te deixar sozinho? Eu separei outros profetas, eles estão guardados lá, escondidos. Você está sozinho aonde? Irmãos, além disso, a nossa tribulação não vai terminar somente em consolo para nós, mas em bênção para os outros. Essa é a parte mais maravilhosa desse capítulo. Se tem uma parte linda nesse capítulo, é essa. A partir do verso 4 ao verso 7. Anota aí. Falando sobre Deus, que nos consola em todas as nossas tribulações. Para quê? Para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulação. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam em nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo, e a nossa esperança em relação a vocês está firme, pois sabemos que, da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Você entendeu esses versículos? Irmão, que coisa fantástica. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: passei por muito sofrimento, passei por muita tribulação, mas quando eu estava passando por tribulação, o Espírito Santo me consolou. E a grande vitória desses textos não é o Espírito Santo consolando Paulo, mas Paulo dizendo que com a mesma consolação que ele recebeu, ele pode consolar outros que estão passando pelas mesmas tribulações que ele passou.
Irmãos, você já percebeu que a maioria das pessoas que trabalha com drogados é ex-drogado? Você já percebeu que a maioria das pessoas que trabalha com alcoólatras é ex-alcoólatra? Você já percebeu que quem cuida das mulheres que amam demais são outras mulheres que amam demais? Já ouviu falar desse? Irmãos, tem um negócio aí assim, mulheres que amam demais. Irmãos, o que eu quero dizer com isso? Deus produz em nós a solução para a nossa tribulação. Mas se você só quer a solução para você, você deixou de viver a parte mais importante da restauração da tribulação. É que você cuidar de outros que estão passando pela mesma tribulação. Irmãos, uma vez eu recebi na igreja, na minha antiga igreja, um casal. E eu percebi que o rapaz, ele estava no gabinete, mas ele estava doido para sair dali. Sabe quando a pessoa está doida para sair dali? E eu na minha cabeça pensei assim, esse cara não é crente, esse cara não é crente. E de repente ele me falou assim, não pastor, porque eu conheço esse texto. Eu falei, é crente. Mas por que ele está doido para sair daqui? E conversando com o casal, conversando, uma hora ele virou e falou para mim, pastor, nós fomos amaldiçoados pelo último ministério que a gente saiu. O pastor, ele quase nos destruiu. É por isso que eu tenho muita dificuldade com o senhor. Porque o senhor é pastor, igual aquele outro pastor. Irmão, o que você faz numa hora dessa? Irmão, graças a Deus pelo Espírito Santo, porque eu também já vivi isso. E eu já fui magoado. O que eu fiz? Eu estava aqui atrás da mesa, sem derrubar tudo. Eu estava aqui atrás da mesa, eles estavam sentados lá. Eu saí de trás da mesa, eu pedi para eles se virarem. Eu me ajoelhei diante deles e falei assim, eu quero pedir perdão para vocês. O rapaz constrangido, ele falou assim, pastor, mas não foi o senhor. Ele falou, mas foi um outro pastor, você está com problema comigo por causa desse outro pastor. E se esse pastor não vai te pedir perdão, eu te peço. Eu quero clamar pelo seu perdão. Almir é demais, né? Irmãos, aquilo mexeu com o rapaz. Mexeu. Vou te dizer, aquele cara não entrava mais na igreja com o mesmo coração. Ele não levantava as mãos durante o louvor. Ele nem cantava. Você percebia que ele estava assim no culto, sabe? Inquieto, sabe? A pessoa que está doida. A partir dali, Deus curou esse rapaz. Eu só sei que eu precisava fazer isso porque eu já fui machucado também pela igreja. Eu só sabia que eu precisava reconhecer isso porque alguém fez isso comigo. E eu falei para ele o seguinte, esse casal, ele pode até nos abençoar em muita coisa, um homem de Deus. Falei para esse casal, falei para eles, olha, nenhum pastor pode amaldiçoar alguém. Nós não fomos chamados para isso. Nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para declarar a bênção. Irmãos, o pastor é aquele que traz a ovelha para perto, não a ovelha para fora. Entenda isso, guarda isso no seu coração, porque um dia alguns de vocês aqui vão ser chamados para o ministério pastoral. E se você for tratar as pessoas como você foi tratado, vou te dizer, alguém te bateu na vida. Alguém te destruiu ao longo da história. E a sua tendência natural é fazer o quê? Tomei uma lambada, o que eu vou fazer com o próximo? Meu irmão, já preparo para dar ali no próximo. Eu recebi a minha oportunidade agora. Só que a gente não vive isso no Evangelho. No Evangelho, a tribulação vem sobre nós. E a gente não transfere a tribulação. A gente aguarda de Deus o consolo. E a gente transfere para as pessoas o consolo. Essa é a coisa mais fantástica desse texto. Porque você recebe tribulação e essa pessoa provavelmente está recebendo a mesma tribulação que você recebeu. Só que o Espírito Santo te cura, ele não te cura para você ser o curado, ele te cura para você ser o curador. Ele ministra em você para que com aquilo que você foi restaurado, você restaure o outro.
Com aquilo que o Espírito Santo falou no seu coração, você fale para o outro. É isso que o apóstolo Paulo insiste. Irmãos, ele insiste tanto que o verso 4 é igual ao verso 5, o verso 5 é igual ao verso 6, o verso 6 é igual à segunda parte do verso 6, e o verso 6, segunda parte, é igual ao verso 7. Igual, ele podia botar no versículo só, assim ou não? Mas ele repetiu, ele falou e ele repetiu, e a tribulação gera consolo, e você tribulação vai ter consolo, eu fui tribulado e eu vou dar consolo, e com a tribulação a gente transborda em consolo. Irmãos, o apóstolo Paulo nunca repete nada se isso não é importante. E se ele está repetindo 4 ou 5 vezes, vou te dizer, isso é essencial para a sua vida. Porque todo mundo é atribulado ao longo da história. Todo mundo é magoado por alguma coisa ao longo da história. A pergunta é, o que você quer transferir para as próximas pessoas? Você quer transferir a maldição ou a bênção de Deus? Fala para outra pessoa, eu vou transferir a bênção. Porque a esperança abraça o outro. Irmãos, normalmente em todos os textos que eu estou lendo, inclusive aqui também, o apóstolo Paulo também cita isso, a esperança tem a ver com a eternidade. A esperança tem a ver com a glória futura. A esperança tem a ver com o filho, o relacionamento com o filho. Isso tudo é esperança, mas aqui o apóstolo Paulo é o único lugar que ele diz, verso 7, a nossa esperança tem a ver com a nossa relação com vocês. Então é uma esperança que não é para cima, é uma esperança que é para o lado. E é por isso que o título dessa mensagem é A Esperança Abraça os Outros. Irmãos, você precisa abençoar alguém. A pergunta que eu tenho para você é, quantas pessoas têm sido abençoadas pela sua vida? Quantas das suas tribulações produziram glória para Deus e bênção para o outro? Quantas das suas histórias de vitória se tornaram a história de vitória de mais alguma pessoa? E se a sua resposta é para ninguém, eu quero te dizer, shame on you. Foi mal, cara. Shame on you. Que vergonha. Que vergonha, irmão. Por quê? Porque você está recebendo algo de Deus que poderia transbordar para uma outra pessoa, concorda comigo? E você recebe e você retém para você mesmo. Isso é bom? Isso não é bom. Porque Deus não criou você para uma relação somente com Ele. Quando ele fala, irmãos, qual é o maior mandamento? A resposta para o maior mandamento é amor. Por quê? Porque o maior mandamento está dividido em 2. O maior mandamento é o amor, mas ele está dividido em 2. Quais são as 2 partes do mandamento de amor? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Deixa eu te dizer, se você diz que ama a Deus, 1 João vai falar isso, e você não ama o próximo, o que a Bíblia diz que você é? Mentiroso. Você é mentiroso, irmão. Não, só quem é mais velho conhece essa música. Não, é de uma outra época. Não, você tem que ter uma avó que assistiu o SBT para você saber um negócio desse, irmão. Não. Mas se você ama a Deus e você não ama o próximo, a Bíblia vai dizer que você é mentiroso, porque o seu amor é tão bonito com Deus e ele é inútil para outra pessoa. Isso quer dizer que você não ama a Deus, porque se você amasse a Deus, esse amor ia transbordar, uma hora ia esbarrar em alguém, obrigatoriamente. Porque Jesus vai falar sobre uma profecia que do nosso interior fluiriam. Irmãos, rio tem a ver com água, e água viva serve para quê? Para matar a sede de quem está do teu lado. Então a esperança nesse texto não tem a ver somente com você. A esperança tem a ver com o outro. A esperança precisa abençoar o outro. A esperança abraça os outros. Ah, pastor, não é do meu feitio. Não, pastor, eu não tenho o dom de evangelista. Parabéns, você não tem? Timóteo também não tinha. E por isso que o apóstolo Paulo vira para ele e fala, Timóteo, faça a obra de um
evangelista. Irmão, para ele fazer a obra de um evangelista, a primeira coisa que ele não pode ser o quê? Evangelista. O apóstolo Paulo falou assim, você não pode se esconder atrás dessa balela de que você não é evangelista. Faça a obra de um evangelista. Irmãos, tudo que Deus faz na tua vida serve para abençoar alguém. Tanto aquilo que é bom, como aquilo que é mal. Se um dia você viveu a morte, a dor, a tristeza, a perseguição, pastor, eu fui casado uma vez, meu marido me traiu, foi uma dor no coração, acabei me separando, pastor, casei de novo, o outro marido me traiu também, foi uma dor no coração, uma tristeza. Pergunta final que eu vou fazer para você: Deus já te consolou? Já, pastor, venci as duas histórias. Te garanto que Deus vai meter um monte de mulher que o marido traiu perto de você. Sim ou não? Gente, você conhece Deus o suficiente para saber que Ele faz isso, sim ou não? Por que Ele faz isso? Por quê? Porque com a mesma consolação que nós recebemos da mesma tribulação, Deus nos chamou para usar essa consolação para abençoar os outros. Glória a Deus por isso. Irmão, você foi magoado pela igreja? Te garanto, Deus vai botar um montão de gente perto de você que foi magoado pela igreja. Te garanto. Te dou plena certeza. Não, eu posso... Por quê? Porque esse é o caráter de Deus. Esse é o modus operandi de Deus. É assim que Ele trabalha. Irmãos, Deus está nos céus. Cristo está do lado dele. Quem são os agentes de Deus que estão aqui na terra? Nós. Quem que Ele vai usar para abençoar as pessoas que precisam de cura na tribulação? Nós. Esse texto, irmão, sobre esperança é fantástico. E eu quero compartilhar uma coisa com você que talvez você não tenha percebido. E o meu papelzinho está aqui. A nossa igreja fez um folheto evangelístico. Sabia disso? E provavelmente o folheto está na sua cadeira. Que é esse aqui. Que diz assim: vivendo em fé, esperança e amor. Tem 4 símbolozinhos aí. 4. Ele diz aí, um coração, um sinal de divisão, uma cruz e um ponto de interrogação. O que é isso aqui? Se você não lembrar do que eu falar, está tudo escrito atrás, então não se preocupa, tá? Isso aqui é para você dizer para a pessoa que existe um Deus que a ama, não tem? Um Deus que a ama poderosamente, absurdamente, enlouquecedoramente, a ponto de entregar seu filho por amor. Mas tem um problema: o nosso pecado nos dividiu do nosso relacionamento com Deus, nos separou de Deus. O nosso pecado nos tirou da aliança que a gente tinha com Deus no início. A gente não pode mais viver plenamente o amor de Deus por causa do nosso pecado. Mas o nosso pecado tem solução, não tem? Qual é a solução do nosso pecado? Jesus Cristo. Ele veio para restaurar essa divisão entre nós e o nosso Pai. Jesus Cristo morreu por mim, por você. Ele restaura a nossa relação com Deus. Só que qual o problema? O problema é qual vai ser a sua decisão. Qual vai ser a sua decisão em relação a Jesus? Irmão, todo mundo diz que ama Jesus. Só que quando eu pergunto quem quer aceitar Jesus, quase ninguém quer aceitar Jesus. Não é meio incoerente? Não, fala para mim. Todo mundo ama Jesus, mas ninguém quer caminhar com Ele. Alguma coisa está errada. Parece aqueles caras que vai terminar o namoro e ele não quer dizer para a garota que ele não gosta mais da garota, e ele fala: não, você é muito especial. Não, você é incrível. Não, você é muito amorosa. Você é tão especial que você não é especial para mim. Né? É aquela enrolação. Sabe como é que é, né? Irmão, se você diz que ama a Deus e não quer ter relacionamento com Ele, você também é outro mentiroso. Porque o que restaura a nossa relação com Deus é a nossa decisão de aceitar Cristo como Senhor e Salvador. Pastor, o que eu vou fazer com isso? Irmão, você vai compartilhar com pelo menos uma pessoa esse folheto aqui evangelístico. E se ela quiser aceitar Jesus, o que eu faço, pastor, se ela quiser aceitar Jesus? Você ora junto com ela, convidando ela para aceitar Jesus,
Faz uma oração simples. O que tem que ter nessa oração? 3 coisas. Ela precisa pedir perdão pelos pecados, ela precisa aceitar Jesus no coração e ela vai querer viver com Jesus para a eternidade. Você citou essas 3 coisas, já abriu a porteira para o céu, irmão. E depois disso, pastor, você não manda a pessoa, vai com Deus, Deus te abençoe. Não, porque o diabo está em derredor, ele está doido para roubar semente. Você vai anotar o nome das pessoas, você vai anotar o telefone da pessoa e você vai cuidar dessa pessoa até ela se firmar na fé. Porque no Evangelho, irmãos, quem gera, cuida. Toda vez que você gera um fruto espiritual, ele é seu filho espiritual. Ninguém abandona filho, abandona? Isso é muito feio. Então o seu desafio para essa semana é você compartilhar a sua fé com pelo menos uma pessoa. Essa igreja já está crescendo a cada dia, irmão. Cada semana está melhor. Mas eu tô doido para a gente não ter espaço. Tô doido. Ah, pastor, porque eu sou megalomaníaco. Não sou não, irmão. Eu não sou. O número que eu mais gosto na vida, eu já falei para vocês, é o número 0. Por que o número 0? É o número de pessoas que eu quero perder para o diabo. Não, da Zona Sul você quer alcançar quantas pessoas, pastor? Todas. Eu quero que o número que o diabo ganhe seja 0. Irmão, mas a gente só vai fazer isso se a gente compartilhar a nossa fé. Se a gente viver o Evangelho de verdade. Então, não guarda na sua Bíblia, que você não abre durante a semana e só abre no domingo seguinte. Faz isso não. Você vai compartilhar isso aqui com alguém. E eu vou orar e Deus vai gerar um fruto maduro na sua mão. E Deus vai colocar pessoas que viveram as mesmas coisas que você viveu e você vai rir com um cantinho de boca, você não vai falar isso para a pessoa. Você fala, pô, mas não é que aconteceu o que o pastor disse que ia acontecer. Não fui eu que disse que ia acontecer, é a Bíblia que diz que acontece. Que Deus nos aproxima de pessoas que viveram as mesmas tribulações para que a gente possa derramar sobre elas o mesmo consolo. Feche seus olhos.